Deixa eu dar uma atenção aqui, eu tenho uma fala da minha amiga Ana Barcelos aqui, que colocou o seguinte aqui no início. Eu passei grande parte da minha vida achando que felicidade é ter um bom emprego, ter uma boa quantia de dinheiro, ter um bom marido, ter filhos, ter boa formação acadêmica e etc. E aí tem a continuidade aqui que ela coloca: hoje acredito que felicidade tem muita relação com empatia, condução com sabedoria e discernimento com cada situação que a vida nos apresenta. Acredito que tem muito mais a ver com o próximo do que comigo mesma. Ok. Eu achei muito interessante a sua colocação, Ana, porque a Ana colocou aqui muitos dos pressupostos que ela considerava como pertencendo à ideia de felicidade, e eu achei muito bacana a Ana compartilhar isso aqui com a gente, porque aquilo que a Ana compartilhou como tendo sido a perspectiva dela no passado, isso participa da perspectiva de muita gente ainda hoje, aqui no presente, né? A Ana disse assim: grande parte da minha vida achei que felicidade fosse ter um bom emprego, ter uma boa quantia de dinheiro, ter um bom marido, filhos, uma boa formação acadêmica. A grande verdade é que muito da nossa concepção de felicidade também, tomando aqui na esteira do que a Ana trouxe e compartilhou com a gente, ela acaba sendo construída a partir de determinados déficits, tanto quanto possíveis dificuldades ou inacessibilidades que a gente tenha vivenciado no primeiro período da nossa vida. Portanto, não será incomum uma pessoa que tenha passado por muita restrição financeira na sua infância e na sua adolescência entender que felicidade seja alcançar uma riqueza de modo a ter de sobra, não só para pagar as despesas, como também para desfrutar tudo de bom que a vida oferece. Não será incomum uma pessoa que tenha vivenciado dentro de uma família muito tumultuada e com personagens familiares muito treslocados, de ela idealizar uma concepção de felicidade relativo a um casamento perfeito, com filhos lindos e de preferência com ela oferecendo para aquele panorama familiar tudo o que ela não pôde ter. Tudo o que da parte dela não foi ouvido, não foi considerado ou lhe foi inacessível no momento da sua criação, né? Não será incomum, né, pessoas que na sua primeira etapa de vida tenham passado por muitas humilhações, bullying, recriminações, seja por causa do corpo, seja por causa da condição financeira, e que consequentemente crie no futuro uma idealização de felicidade como sendo ela que vai virar a manda-chuva, ela é que vai ser a pessoa almejada, admirada, e ela então desenvolve essa idealização compensatória ao déficit vivenciado no passado, criando com isso uma associação muito íntima à ideia do que seja felicidade, né? Portanto, por mais que não possamos negar, ok, que uma compensação no futuro relativo àquilo que a pessoa viveu
como trauma ou restrição no passado, sem sombra de dúvida que isso é algo da ordem de uma satisfação. E por que não implicaria também a ideia de prazer? Porém, felicidade eu colocaria em xeque. Porque por mais que viver no futuro uma compensação daquilo que não se teve no passado possa contribuir para a equilibração dentro de si de uma série de déficits que foram criados na mesma, na primeira fase de etapa de vida, isso não necessariamente produz na vida da pessoa paz. Isso não produz necessariamente na vida da pessoa contentamento. Não produz nela uma maior isenção do medo. Uma maior isenção do medo. Ou seja, todas essas outras prerrogativas que, uma vez alteradas, elas podem provocar uma profunda alteração e distorção no que seja felicidade. Porque o que nós poderíamos pensar de uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, de uma pessoa que passou por um estado de muita pobreza e privação na sua infância e adolescência, e que no auge da sua vida adulta, depois de muito esforço, consegue dar uma guinada de classe social e obtém uma condição muito bacana de vida e muito superior àquilo que ela vivia anteriormente. Ora, de um determinado ponto de vista simplório, se poderia de imediato dizer essa pessoa conseguiu a felicidade. Só que eu diria, será? Será que conseguiu? Porque talvez ela conseguiu aquilo que, de uma certa forma, cumpriu a função imediata de simular dentro dela a resolução daqueles traumas e daquelas sensações que ela sentia na infância e na adolescência. Só que qualquer risco, qualquer ameaça ou qualquer sugestão que a própria vida forneça na direção de ameaçar ou de balançar aquele patrimônio ou aquela condição alcançada, pode vir a gerar nessa pessoa um estado de ansiedade tal que, por mais que ela esteja naquela etapa da vida vivendo uma condição totalmente diferente e do ponto de vista do conforto e do prazer muito superior ao que ela viveu anteriormente, mas é um tipo de pessoa que depois que conseguiu o que conseguiu, pelo trauma não elaborado daquilo que ela viveu no passado, vai ser uma pessoa que vai viver amedrontada, assombrada, vendo chifre em cabeça de cavalo, insegura, desconfiada de tudo e de todos. E aí eu te pergunto, isso é felicidade? Isso é felicidade? Portanto, é essa relativização que eu creio que a gente precisa ir criando e ir gerando reflexão para a gente ir construindo aqui a aproximação de uma concepção saudável do que seja felicidade. Porque dependendo das associações simplórias que a gente faça em relação ao que felicidade supostamente seja, a gente passa a funcionar dentro de uma engrenagem
cujo produto final frequentemente é a autossabotagem. Porque no afã de você perseguir uma felicidade idealizada, você passa a ser o principal articulador e patrocinador da sua infelicidade constante.